Olá, meus irmãos, que a paz esteja com vocês. Hoje, quarto sábado de Páscoa, a Igreja convida-nos a considerar a importância que tem para um cristão conhecer Cristo cada vez mais. Com que ferramentas contamos para o fazer? Com diversas e, todas elas, fundamentais, a leitura atenta e meditada do Evangelho, nossa resposta pessoal na oração, esforçando-nos para que seja um verdadeiro diálogo de amor, e não um mero monólogo introspectivo, e o desejo renovado diariamente por descobrir Cristo no nosso próximo mais imediato de nós, um familiar, um amigo, um vizinho que talvez necessite da nossa atenção, do nosso conselho, da nossa amizade. Ouçamos a Santa Palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Senhor nosso Deus, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos, os amigos de Jesus, estão lá reunidos com ele. Jesus começa a lhes falar na intimidade. Nós ouvimos no Evangelho de ontem, Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, diante da pergunta de Filipe, Jesus diz aquela frase espantosa, que não deveria ser tão espantosa se os apóstolos tivessem já compreendido, mas é que para dar este passo, os apóstolos precisam do Espírito Santo. Jesus diz a Filipe: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Ou seja, Jesus está aqui falando de sua identidade com Deus. Não estamos falando aqui de um homem, simplesmente. Nós estamos falando de Deus que se fez homem. Vejam, isso é um dos aspectos da fé verdadeiramente cristã, católica, que as pessoas perdem de uma forma geral. Porque nós estamos numa cultura assim, em que há um relativismo religioso, não é isso? Então Jesus é apresentado e visto como um dos tantos líderes religiosos da humanidade. Tem Jesus, tem Buda, tem Maomé, tem Confúcio e assim por diante. Mas o fato é que nenhum destes líderes, somente Jesus, é Deus que se fez homem. Ou seja, o mundo está disposto a aceitar um cristianismo que tenha em Jesus o seu iluminado, o seu profeta, o seu avatar, o seu fundador. O mundo, no pluralismo religioso, está disposto a aceitar Jesus como um dos tantos homens sábios no panteão da sabedoria que atravessa a humanidade ao longo dos séculos. Então, assim, gostos e cores, cada um aceita a sua religião. E assim vivemos
tranquilos, em paz, né? Em harmonia, porque afinal das contas, ninguém tem o Deus verdadeiro. Todo mundo tem aquele esforço humano de tentar entrar em contato com a divindade. Maomé tenta entrar em contato com a divindade, o Buda tenta entrar em contato com Confúcio, e assim também Jesus seria um dos tantos profetas nesse panteão. Mas não. Esse não é o verdadeiro cristianismo. E nós cristãos jamais, os verdadeiros cristãos jamais irão aceitar esse tipo de achatamento, né? Nivelamento por baixo de Jesus. Jesus é Deus que se fez homem. E se Jesus é Deus que se fez homem, o cristianismo tem algo que nenhuma religião jamais terá. Nós, católicos, cristãos, temos a verdade encarnada. A verdade que se fez história, real e concreta. Ele e o Pai são um só. Ele está no Pai e o Pai está nele. É isso que Jesus está dizendo com toda clareza no Evangelho de hoje. Então é importante nós transmitirmos esta fé para os nossos filhos, para os nossos catequizandos, porque isto que para muitos de nós pode parecer muito óbvio, isso nunca é transmitido. Ou seja, os nossos filhos crescem num ambiente em que, Jesus é um ser humano, ponto. Mas isto que Jesus está aqui revelando aos apóstolos na última ceia, que Ele é o próprio Deus que se fez homem, que quem vê a mim vê o Pai, né? Ou seja, por quê? Porque eu permaneço no Pai, realizando as suas obras. Essa é a realidade aqui. O mundo não está disposto a crer, mas nós deveríamos estar dispostos a converter as pessoas e transmitir essa fé para que o mundo creia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.